Hoje iremos falar de algo bem arriscado de se falar no YouTube. Hoje vamos falar de Tokyo Ghoul. Pra quem não sabe, eu tinha um canal antigo de 12 mil inscritos e tudo isso se deve ao fato de eu ter começado a falar sobre Tokyo Ghoul. Entretanto, na época, o YouTube tinha ficado bem rígido e achou o meu canal, ocasionando em mais de 8 strikes nos meus vídeos. Eu comecei com Tokyo Ghoul e terminei com ele. Hoje, eu já peguei mais experiência e sei driblar melhor essas coisas. Entretanto, uma hora a Sahi não vai conseguir matar com sua pistola os robôs que vêm verificar meus vídeos. Vão aparecer outros piores e eu vou ter que precisar comprar uma bazuca pra ela. Então, em muitas partes do vídeo eu irei falar mais e mostrar menos. Eu só queria avisar logo esse detalhezinho aqui no começo do vídeo, pois pode ficar um pouco estranho para quem nunca viu o estilo de vídeos que eu faço e etc. Neste vídeo eu irei finalizar essa saga de uma vez por todas fazendo uma análise completa do mangá. Eu irei analisar um arco por vez nos vídeos, começando pelo arco inicial, depois o arco da Rinan e assim por diante até finalizar a primeira parte de Tokyo Ghoul. Caso vocês queiram, o ré vai depender muito de como esses vídeos vão ser aceitos por vocês e tals. Vale citar algumas observações como, eu não vou comparar cena por cena do anime e do mangá, só algumas mais importantes, para os que nunca leram possam entender o que está ocorrendo. Eu irei postar na frequência de um vídeo demorar no máximo um mês para ser lançado, então relaxem que eu não vou demorar mais de um ano para trazer a próxima parte. Caso vocês tenham alguma sugestão de anime que eu possa fazer nesse estilo de vídeo logo depois que eu acabar Tokyo Ghoul, só falar nos comentários, mas lembrando que Tokyo Ghoul é uma história bem fechada, sem muitos spin-offs, então sem nada de histórias como Toaru ou Fate, que tem 300 spin-offs. Então, sem mais enrolação, vamos começar. Cidade de Tóquio, uma vida normal. Neste mundo existem criaturas que comem humanos para se alimentar. Essas criaturas são chamadas de Ghouls. A história começa com Kaneki e Hyde, dois amigos conversando numa cafeteria como seriam esses Ghouls. Até que vem uma garçonete que se chama Touka para poder pegar o pedido deles. E Hyde fica dando em cima dela por ela ser bem bonita. Até que naquele momento entra a crush de Kaneki na cafeteria. O nome dela era Rise, e Kaneki percebe que a mesma lia os mesmos livros que ele tinha. Hyde, percebendo a situação vaza, encoraja Kaneki a ir falar com ela. A conversa ia boa e os dois acabam gostando um do outro. Naquele mesmo dia mostra em um noticiário um homem estranho falando sobre os Ghouls e suas características, que uma delas era não conseguir comer outra coisa a não ser carne humana. Kaneki não dá tanta atenção, pois estava falando com Hyde no telefone. Kaneki vai se encontrar mais uma vez com Rise e ele percebe que ela era meio estranha para a comida. Escurece e os dois vão voltar para casa, só que Rise o leva para um caminho meio estranho. Aquela mesma garota na cafeteria avista os dois enquanto voltava da escola e mostra um olhar de desconfiança para a Rise. Ela acaba levando Kaneki para um local de construções bem afastado das ruas. Lá, Kaneki pensa que ela vai se declarar, mas ela acaba ela de ser um Ghoul. Kaneki tenta lutar por sua vida, mas acaba sendo quase que totalmente perfurado por algo que saía das costas de Rise. Até que naquele momento, vigas caem em cima de Rise, impedindo que Kaneki fosse devorado. Os médicos conseguem salvar Kaneki, mas ele estava em estado grave. Então um médico específico diz que o único jeito dele sobreviver era tendo um transplante de órgãos com Rise. E aqui vemos quem realmente é o protagonista dessa história. Um jovem sem poderes ou algo de especial, onde o único tipo de história que ele se encaixaria seria em uma de tragédia. Quando acorda, percebe que tudo estava estranho. A comida não era mais boa e tinha um gosto extremamente ruim. Nada era bom, nada tinha um gosto bom. Desesperado, Kaneki vai andar pelas ruas e encontra um velho assediando uma jovem, que por acaso era aquela mesma garota da cafeteria, a Touka. Então, ele vê ela matando o homem em questão de segundos e oferecendo um pedaço do braço dele para ele. Por mais atraído que estivesse pela carne humana, ele não queria deixar o seu lado humano ir e sai correndo de Touka. A mesma percebe que ele era aquele mesmo garoto que saiu com Rise e pergunta como é que ele ainda estava vivo. Na altura do campeonato, Kaneki já percebeu que era um Ghoul, mas não queria aceitar isso. No outro dia, ele vai até aquela cafeteria para tentar pedir ajuda a Touka. Ela fica muito puta com a situação de uma pessoa que um dia podia comer normalmente, viver como uma pessoa comum, ter virado um Ghoul e estar procurando por ajuda.
Ela manda ele morrer, mas nessa hora aparece o dono da cafeteria e acolhe Kaneki. Ele lhe dá um pacote com carne humana e manda ele ir. Depois disso, Yoshimura, o dono da cafeteria, explica a Touka a situação que Kaneki se encontrava. Um humano que virou Gol por conta do transplante de órgãos com Rise, tendo um olho humano e outro Gol. A cena muda para a casa de Kaneki, onde ele percebe que nada era bom, mas o café era, e ele conseguia tomar tranquilamente. Ele sai para comprar muito café e sente-se atraído por um cheiro gostoso que vinha de um beco. Mas quando chega lá, era um cadáver sendo comido por um Gol. Esse Gol é morto por um jovem de óculos bem estilo que acaba atacando o Kaneki também. Nessa hora aparece Touka para ajudar Kaneki e consegue fazer aquele cara fugir. Kaneki continuava chorando por não querer aceitar que virou um Gol e queria acreditar ainda que era um humano. Ele dizia que não queria virar um monstro com esses Gols. Então nessa hora, Touka enfia um pedaço de carne goela abaixo a boca dele e finalmente Kaneki come seu primeiro pedaço de carne humana. Depois desse ocorrido, Kaneki tenta viver sua vida normalmente, agora usando um tapa-olho médico no olho Gol dele, e ele começa agora a pensar nas coisas que ele não vai mais poder fazer, já que virou um Gol. Ele sai com seu amigo Hyde, que vai pegar um CD que estava com um amigo dele da faculdade, só que quando eles entram na sala, ele estava se pegando com uma garota que sai desesperada de lá. Então, pra azar de Kaneki, esse tal amigo era o mesmo que ele encontrou naquele beco, o mesmo Gol que queria matar ele naquele dia. Seu nome era Nishio. Hyde e ele tentavam achar um CD que era o motivo deles terem passado por lá. E Nishio disse que poderia estar na casa dele. Kaneki, percebendo a situação, disse que vai junto, pois não poderia deixar que Hyde ficasse sozinho com o Gol. Eles sugerem de ir comer um takoyaki. Kaneki se impressiona como o gosto daquilo não consegue afetar Nishio. Eles vão conversando até chegarem em um beco sem saída, onde Nishio dá um chute tão grande que desmaia Hyde, e assim tem uma ideia errada de Kaneki. Ele pensava o quão horrível ele era traindo o amigo dele para comer depois. Mas mesmo com Kaneki tentando explicar a situação, que ele não queria comer o próprio amigo, Nishio não se importa e começa a dar muita surra nele, ameaçar matar Hyde. Kaneki não aguenta mais aquilo e acaba ativando por instinto algo de suas costas que fura todo o peito de Nishio, fazendo assim o mesmo ficar em estado grave. Nessa hora, Kaneki estava descontrolado, até querendo comer Hyde, mas Touka aparece e o impede de fazer isso, nocauteando Kaneki naquela hora. Kaneki acorda na cafeteria e Yoshimura aparece, mostrando que estava tudo bem com seu amigo. Ele se sente muito mal, querendo achar outra forma de viver sem ter que comer as pessoas, mas Yoshimura fala que só há uma forma de viver nesse mundo como um Gol. Então, Kaneki diz que nesse mundo não existe mais lugar para ele. Yoshimura diz que ele estava errado e que ele é um caso raro, um humano e um Gol, uma pessoa que pode estar entre os dois mundos. E um dia Kaneki vai perceber e entender que os Gols não são bestas guiadas pela fome, já que no volume todo ele não queria aceitar que era um Gol justamente porque ele pensava que os mesmos eram só criaturas que só sabiam matar. O volume acaba com Yoshimura dizendo para ele trabalhar junto na cafeteria e em troca ajudaria Kaneki no que fosse preciso e também lhe ensinaria a fazer um delicioso café. E assim acaba o volume 1. É bem engraçado voltar a ler o começo dessa jornada de Kaneki e o tanto de coisas que aconteceram para a evolução dele no futuro. E também os traços antigos do Suishira no mangá e como eles mudaram nesses 8 anos aí de produção de Tokyo Ghoul. É interessante, cara. O primeiro conceito que Tokyo Ghoul quis apresentar, um humano comum, que não tem nenhum tipo de poder ou algo do tipo, ter a sua vida totalmente transformada. Ele agora vive do outro lado do mundo, o lado Ghoul. E esse choque de realidade ele ter que enfrentar nos primeiros volumes e tal, até ele conseguir achar sua própria identidade e perceber onde ele realmente está, o que realmente está acontecendo e as coisas que ele vai ter que fazer agora para poder sobreviver nesse novo mundo. É simplesmente fantástico, cara. E com o decorrer dos próximos capítulos que vamos vendo, vamos aí estar analisando. E também vamos ver o quanto o anime poderia ter sido bom, mas não foi. Então é isso aí, eu espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Entre no meu server do Discord. E também me sigam no Twitter. Links na descrição. Então é isso aí. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou e tchau.